Olá, muito boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja em todos os corações. Bem, eu falei que ia começar às 9h30, mas eu me atrasei alguns minutinhos. Espero que todos estejam passando momentos agradáveis, passando os momentos bons. E se porventura nós estivermos vivendo os momentos onde nós somos chamados para dar testemunho da nossa fé, da nossa crença, daquilo que nós realmente acreditamos, que é a nossa crença, se estivermos passando por problemas de ordens físicas e ordens morais, nos fortalecemos na fé, né? Ela é uma ferramenta, ela é que nem a água, né? Ela é inodora, ela não é nada e ao mesmo tempo ela é tudo, né? Nós não conseguimos viver sem. Deixa eu só compartilhar aqui na nossa página, para que os amigos da nossa página também possam ter acesso ao que nós vamos estar conversando aqui hoje. Aí depois eu falo dos pessoal que está presente, que eu já vi aqui que tem gente de Belém, não sei se é norte, né? A norte, de Belém do Pará, que eu já vi aqui, Fabrício, até sul do Brasil, que é a Gi de Porto Belo, a Silvana, né? E então nós temos assim pessoas de norte ao sul, literalmente, do nosso país, né? E vamos ver se o pessoal do Japão também daqui a pouco entra aqui. Muito bem, gente. Bem, eu gostaria, antes de começar qualquer coisa, falar sobre ontem. Ontem nós tivemos uma sessão de psicografia aqui em Mauá, na minha cidade. Mas, gente, desculpa estar de regata, tá? Porque ninguém merece tá de burca num calor desse, tá? Então, o que acontece? Nós tivemos uma primeira sessão de psicografia aqui em Mauá e foi, assim, fantástica. A casa estava lotada. Nós tivemos a harmonização da Paula Zamp, que nos abrilhantou de uma forma fantástica e que nós dividimos também. Obrigado, Fabrício. Norte, eu sou péssimo em geografia. E nós tivemos uma sessão assim muito repleta de amor, de trabalho sincero, né? Então foi assim maravilhoso. Tanto é que eu sempre costumo tirar um cochilinho depois da sessão de psicografia, porque é muito desgastante. Mas eu estava tão eufórico com a sessão que eu cheguei em casa, já fui para as redes sociais, fiquei conversando com o pessoal e foi muito bacana, né? A sessão de psicografia ontem. E por falar em sessão de psicografia, tá? Por falar em sessão de psicografia, nós faremos uma sessão de psicografia sábado agora em Santos, São Paulo. Aí, pessoal de Praia Grande, São Vicente, Santos, aí pegando um pouco o litoral norte, Bertioga, indo para Mongaguá, Peruíbe. Nós vamos estar em Santos, no Seara de Jesus, às 14 horas, tá? Nós estaremos entregando mais ou menos as senhas a mais ou menos 1h, né? E às 14 horas nós começaremos a sessão, né? Gostaria de agradecer na sessão de ontem a presença dos médiuns de Bertioga e também da Nilza Portela, que é de Florianópolis. Eu também falei o nome da Nilza, eu não posso deixar de falar o nome dos colegas de Bertioga, que foi a Márcia, a Fernanda, o Ayrton, a Júlia e o Israel, né? Foi muito, muito bacana. Em Santos nós estaremos com o mesmo pessoal psicografando e
E também não posso deixar de agradecer a equipe daqui, né? Porque, por exemplo, sem essa equipe, nós conseguimos fazer? Conseguimos, mas de repente não sai com o mesmo tempero, né? E eu sou muito grato à dedicação deles. A conquista é individual, né? Mas cada um tem a sua parcela de contribuição, né? E ontem, como é que se diz? Foi fantástico. Sábado agora nós estaremos em Santos, na Seara de Jesus, com a Érica, que eu já vi que está presente aqui agora, pessoal de Santos. E nós vamos ter na harmonização o Delci Alves. O Delci Alves vai estar fazendo a harmonização, que é fantástico, tá? E como é que se diz? Às 14 horas. Quem puder levar de uma forma facultativa alimentos não perecíveis para a campanha de Lar em Lar, porque nós ajudamos 45 pessoas, 45 famílias. Precisamos de uma média de mais ou menos umas quase 2 toneladas de alimentos por mês. E nós só conseguimos esses alimentos através das psicografias e da doação voluntária de vocês. Porque nós mesmos, na verdade, não fazemos nada. Nós só levamos de ponto A a ponto B. Nós somos os médiuns de transporte, ou as mulas, né, que levam a carga daqui para cá. E quem faz, na verdade, o trabalho voluntário, tá? O trabalho de caridade, de assistência às famílias, são vocês, não somos nós, né? Nós somos apenas os intermediários. Muito bem. Falei sobre a Santos, que vai ser sábado que vem. É a última desse mês, tá, galera? Como é um mês de férias, a gente só resolveu fazer 2 esse mês. E lá em Santos, nós vamos estar lançando as flores do Jardim de Maria, volume 1. E vamos estar também lançando as flores do Jardim de Maria, volume 2. Que é um livro de autoajuda. É um livro de cabeceira. É um livro que você pode abrir aleatoriamente e você terá mensagens que de repente falará direto ao seu coração. Tenho plena certeza que falará, né? Ó, trabalho anônimo, visitas especiais, seara, portas, reclamação, o tempo, a paciência, dores, seja a luz. Então são mensagens que eu psicografei em 2014, creio eu, que aí nós ajuntamos e fizemos uma coletânea de mensagens dividida em 2 livros, tá? E nós vamos estar lançando em Santos agora, tá bom? Muito bem. O dinheiro desse livro a gente reverte para a campanha de Lar em Lar, a gente reverte para as idas e vindas, a gente reverte para podermos também lançar novas obras, porque eu psicografei um outro romance que chama As Badaladas dos Séculos, O Despertar de um Cristão. É um livro fantástico, mas é um livro mais ou menos de umas 180 folhas, 200 folhas. E eu preciso de dinheiro para fazer isso, né? Então eu vendo esses livros também para levantar dinheiro para poder lançar ou relançar outros livros. Olha, em fevereiro, na sessão de Mauá, nós vamos ter muitos amigos de fora, né? Nós vamos ter aqui, que nem o Fabrício, de Belém do Pará, que virá especialmente para a sessão de psicografia. E eu também já estou sabendo que nós teremos uma pessoa da Espanha que marcou a sua viagem para o Brasil, exatamente na data que fosse ter sessão de psicografia aqui em Mauá, para que ela pudesse vir. Então vai ser uma sessão assim, com pessoas muito bem queridas. Sejam todos bem-vindos. Rodolfo Andretta, meu primo, tudo bem, querido? Então tá bom. Então eu vou ler as mensagens de hoje, tá? Para quem está acompanhando a gente pela primeira vez, funciona assim. Esse é o nosso 3º encontro falando diretamente com você. Toda segunda-feira, às 9h30, nós vamos entrar online e nós vamos ler em sequência, não de uma forma aleatória, mas em sequência, as mensagens das flores do Jardim de Maria. E vamos de repente discutir, de repente os benfeitores nos inspiram
E a gente pode, de repente, falar com vocês, vocês podem interagir aqui porque eu estou em 3 máquinas. Eu estou no celular, eu estou no desktop, estou no outro desktop, para que a gente possa, de repente, interagir melhor, né? Muito bem. Então hoje nós vamos ler, que eu já até selecionei aqui, a página 18, quem tem? Página 18, página 19 e página 20. Vamos lá. Na página 18 tem: não ouvides. Não ouvides jamais. A verdade cristã é a chave que abrirá todas as portas de nossa alma. Não ouvides nunca. Fez e participou, sem dúvida, de ranger e de dentes em infelizes passados. Não ouvides. É tão somente pela porta estreita dos ensinamentos do Cristo que sempre aprimorará e caminhará para diante em marcha contínua. Não ouvides. A cólera faz retardar a alma no campo de expressões medíocres. Não ouvides. Em momento algum que o Senhor da vida vela por nós, qualquer que seja o lugar em que estejamos. Então você que está num hospital, você que está em cima de uma cama, numa cadeira de roda, ou na sua casa se julgando sozinho, ou na sua casa limitado, preste atenção, vou repetir. Não ouvides em momento algum que o Senhor da vida vela por nós, qualquer que seja o lugar em que estejamos. Não ouvides, pois que a mentira sempre cairá por terra para revelar e demonstrar a luz da verdade. Portanto, não ouvides que é chegada a hora de largar valores inúteis e seguir na eterna e redentora senda do bem. Às vezes nós nos queixamos quando sofremos injúrias ou injustiças, que nós falamos assim: cadê a divindade que não faz o outro pagar na mesma moeda aquela calúnia ou aquele problema que ele fez com que eu passasse, porque eu sou o coitado da vida. Então não ouvides, pois, e se não ouvides quer dizer não duvide, tá? Não ouvides, pois que a mentira sempre cairá por terra para revelar e demonstrar a luz da verdade. Então, saibamos esperar, saibamos perseverar, ok? Portanto, não ouvides que é chegada a hora de largar valores inúteis. O que é valor inútil? Intriga, fofoca, maledicência, sentimentos mesquinhos, sentimentos que nos tornam pequeno, coisas são os pequenos entraves. Lembra das primeiras mensagens que nós lemos, os entraves? Mensagens que atrapalham. Nos preocupemos com coisas grandes. Façamos dos nossos momentos grandes, né? E não vamos fazer de pequenas coisas enrosco de rio, né? Vamos largar os valores inúteis e seguir na eterna e redentora senda do bem. Mãe, ó Mãe amantíssima, Mãe de todos nós, que as lágrimas vertidas de seus olhos sublimes permitam banhar a terra e a nossa alma pequena, necessitada de sua presença e bênção. Ó Mãe maior, que seus braços nos envolvem nestes dias de incertezas, de guerras, de misérias, de desigualdades. Ó Mãe amantíssima, carregue-nos em seus braços maternais e fraternos,
todos os dias de nossas lutas. Ampara, ó Mãe, com o seu manto sagrado, todos aqueles enjeitados neste mundo de expiação. Que a sua presença bendita possa sempre nos felicitar, em seu regaço a todos amparar. Essa mensagem, a primeira mensagem foi do Raul, e essa mensagem foi firmado como espírito amigo, mas isso foi no começo que comecei a psicografar. Hoje eu posso afirmar que essa mensagem foi da minha mentora Amélia. E a última, essa mensagem, o que ela fala? Ela, na verdade, mas é uma súplica à divindade para que a Mãe maior de todos nós, de todas as castas, de todos os credos, de todas as formas, não importa o nome que venhamos a dar, né, a ela, mas o importante é o papel dela na nossa vida. O importante é o que ela representa na vida de cada um. Não importa o nome que venhamos a dar a ela, a Mãe de Jesus. O importante é que ela esteja do nosso lado, nos carregando, nos afagando, nos consolando e nos mostrando que temos que ser fortes para passar pelas turbulências. Aprendamos o seguinte: todo mundo fala que a vida é uma escola, mas ninguém associa no dia a dia. Se você, nas épocas antigas, hoje não, mas nas épocas antigas, o que acontece? Quando você repete, você não ia bem ao ano, você fazia o quê? Você repetia aquele ano. Se você fosse mal de novo, você repetia. Está aí um grande exemplo da misericórdia divina e de como acontece o exercício da lei de ação e reação, causa e efeito, aceitação e rebeldia, nesse exemplo muito simples que é a escola. Antigamente você estudava, ou não estudava e só cabulava, achava que estava sendo esperto, né? E de repente você repetia. Aí você se via obrigado e você era tomado no sentimento de frustração e até de comparação com relação àquele que passou, você se sentia até pequeno, ficava até acuado. Mas quando você matava a aula, você se julgava esperto. Quando você tentava labutar ou tentava enganar, ludibriar os ensinamentos diários das escolas, julgando aquele que iria estudar fielmente como um babaca, um trouxa, e você o esperto que matava a aula, então ele colheu os louros das ações dele. E você também colheu, né, o lodo das suas ações, escolhendo, né, cabular a aula, né? Então é mais ou menos isso. Quando nós passamos por uma problemática e nós nos sentimos ou achamos que nós estamos sendo espertos com relação à vida e com relação aos outros, passando os outros para trás, passando por cima dos outros, usando de hipócritas, falsos poderes para se sair relativamente bem, tudo bem, esse é o percurso. Só que lá no final, na hora de falar, você passou, você reprovou, você pode ter certeza que nós vamos voltar no ciclo da experiência, até que com dignidade e sabedoria saibamos vivenciar e aprender e estudar e passar pelas lições. E aí nós vamos visualizar um novo ano, com novas experiências, com novas conquistas e com novas frustrações. Então, por isso que eu falo, saibamos viver calmamente e dignamente dia após dia, né? E agora, o Evangelho. Olha que interessante as mensagens de hoje, né? Acabei de ser inspirado agora.
Primeiro fala sobre nós não duvidarmos ou não ouvidemos. Depois ele fala da importância da divindade da nossa vida, que no caso é a mãe de Jesus. E por último a cartilha, né? O Evangelho. O Evangelho de Cristo é regado de informações valiosíssimas e vem desde sempre a nos elucidar a todos. Quer dizer o seguinte, que o Evangelho, a mensagem dele está lá gravada. No Evangelho, na Bíblia, não importa o que seja. Está lá gravada. Cada um vai entender e absorver conforme o seu grau de maturação e evolução espiritual. O mais desprendido, o mais afável, o mais adiantado um pouco na estrada, enxergará de uma tal forma, não vou nem falar de forma mais profunda um pouco. Aquele mais equivocado vai enxergar de uma forma um pouco mais superficial, mas já é um começo. Então por isso que as informações lá contidas, desde sempre, vêm nos elucidar dignamente nos seus conceitos insubstituíveis da moral cristã. Ah, não! O que eles falavam na Bíblia, o que eles falavam no Evangelho era naquela época, para aquela. Hoje não. Hoje nós podemos ser liberais, hoje nós podemos ser modernos. Não. Regras são regras, tá? Nós não esses valores são insubstituíveis da moral cristã. Nós temos que tomar o máximo de cuidado para que nós não deturpemos. A continuidade do bem está na mão dos justos. Nós não podemos nos equivocar perante a moral e a ética cristã. Valores familiares não podem ser perdidos. Condutas não podem ser equivocadas por não confundamos liberdade com libertinagem. Então, façamos do Evangelho... eu vou voltar no parágrafo. Dignamente, nos seus conceitos insubstituíveis da moral cristã. O Evangelho é cartilha a ser cuidadosamente estudada pela eternidade. Então, façamos do Evangelho do Cristo o nosso livro-guia. Nunca cansemos de lê-lo e repensá-lo infinitamente, pois sempre terá algo que fará nosso ser dar mais a um passo na grande e interminável caminhada. Então eu tenho uma triste notícia para dar. Para aquele que acha que com a morte acabou tudo, eu faço um convite a mudar os seus conceitos enquanto ainda há tempo. Porque se você hoje for convidado a passar pelo desencarne, você vai ter uma grande decepção. Porque você vai acordar do outro lado e vai ver que você está vivinho da Silva. E aí você vai falar assim, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Sendo que eu não me preparei para esse momento, né? Então, procure pensar. De onde viemos? Para onde nós vamos? Então, esse raciocínio básico, de onde viemos, é até científico esse raciocínio, tá? Para onde vamos? Quem veio de algum lugar. Quem vai para algum lugar. Então, nesse meio tempo que você jornadeia aqui, nesse meio tempo que você veio de algum lugar e vai para algum lugar, aonde você fica? Dormindo nas almofadinhas, no paraíso, olhando os carneirinhos, os querubins, os anjinhos lá batendo as asinhas, assim, que nem beija-flor? Esquece. Não funciona dessa forma, né? Então, o importante a morte é só o começo. Papai Noel do Florianópolis é só isso, né? Começou bem, é só o começo.
Então, mas como é que eu devo? Tem pessoas que viram e falam assim, como é que eu devo me comportar então para ter uma boa passagem? Muito simples. As ferramentas estão aí todos os dias. Todos os dias se bate nas mesmas teclas. Amor, entendimento, fraternidade, solidariedade, compaixão. Ninguém está pedindo para você usar uma túnica branca, uma coroa de flores, ou uma coroazinha com uma luzinha de LED, assim, amarelinha, com uma pilha colocada aqui para iluminar falsamente, e usar uma sandalinha franciscana, e sair aí achando que nada no mundo está acontecendo e que sua vida é um mar de rosa. Você não vai conseguir se sustentar nessa falsa posição por muito tempo. Nós temos que ir na estrada evolutiva, mas sempre respeitando os nossos esforços e os nossos limites. Porque tudo que você faz além da sua capacidade, você faz para os outros verem. E quando você faz para os outros verem, você não consegue sustentar, porque já vira hipocrisia. Então é mais fácil que você faça pouco, mas faça diariamente. E que esse pouco só diz respeito a você. E que você consiga solidificar as tuas ações na tua fé. Que você consiga solidificar as tuas ações na caridade, na fraternidade, em todos os lugares e ensinamentos que Cristo nos deu. Mas e se eu chegar lá na frente e tropeçar? Ótimo! Sinal que você é humano, sinal que você está procurando se melhorar, você está querendo aprender, você se equivocou, você tropeçou, mas você levantou e tenta ir adiante, né? Então, isso é extremamente importante, que nós tentemos, eu falo isso todo dia, e eu passei por isso recentemente, vencermos a nós mesmos. Nós temos que vencer a nós mesmos. Nós não devemos querer vencer o mundo, vencer todas as problemáticas, resolver todos os problemas, mas que nós consigamos a cada dia vencer a nós mesmos. O que é esse vencer a nós mesmos? Policiar o pensamento. Se você é uma pessoa que você só pensa besteira, então deixa de pensar besteira. Se você pensa só 100% de besteira durante o dia, faça um exercício para que você abaixe pelo menos para 70% de besteira. Aí na outra semana, porque não é de um dia para outro, você tenta baixar para 69%, 68%. E aí você vai substituindo, substituição de valores. Largar o negativismo, abraçar o positivismo. Largar a maldade, abraçar ao bem. E você vai substituindo esses valores. Automaticamente, quando você muda a sua faixa vibracional, tá? Eu tô aqui, eu só vou atrair espíritos que estejam aqui. Quando eu mudo de forma de pensar, quando eu mudo forma de raciocinar, quando eu abro mais os ouvidos e fecho mais a boca, e eu tento mudar um pouquinho o meu padrão vibratório, eu estava aqui, a categoria de espíritos, é racional, tá, gente? A categoria de espíritos daqui é inferior a daqui. Então aqui eu vou começar a me familiarizar com espíritos que vibram nessa condição e vou me sentir melhor. Esse me sentir melhor, eu posso dar uma escorregadinha, vir para cá, mas o importante é que já volte para cá, tá? E importante, o que eu faço? É que eu viva aqui e vá tentando vir um pouquinho mais elevado o meu padrão vibratório. Que eu vou me comprazer e me igualar a espíritos que estão nesse padrão vibratório.
E assim, o que acontece? Você vai viver de uma tal forma que você vai saber que no mundo existe violência, você vai saber que no mundo existe fofoca, você vai saber que no mundo tem intriga, só que você não está emaranhado nisso, você não está vivendo nisso, porque o teu padrão vibratório está aqui. É como se você visse tudo isso de cima. Você sabe que existe, mas você não precisa comungar com. Você sabe que existe a violência, mas nem por isso você tem que ser violento. Você sabe que existe a maldade, mas nem por isso você tem que ser mau. Você sabe que existe a fofoca, nem por isso você tem que ficar na tua janela da tua casa, no portão da tua casa, desocupadamente, com iguais desocupados, falando da vida alheia. Nós sabemos que existe tudo isso, só que nós não precisamos compactuar, nós não precisamos viver. Ah, mas eu já não faço isso, eu já não vivo isso. Ó, legal, você um dia fez, todos nós fizemos, mas você já está conseguindo ficar aqui, ó. Então isso é extremamente importante, tá? Não ouvides que toda ação tem uma reação. O galo apertou, recorra à divindade, que é a mensagem sobre a mãe, Maria, mãe de Jesus. E a cartilha da vida, galera, que é o Evangelho. Sabe? Enxerguemos, tem certos assuntos do Evangelho que são como as matérias. Por exemplo, tem matérias que nós entendemos bem. Eu, por exemplo, sou na parte de humanas. Então eu entendo mais na parte de humanas, que eu sou professor de inglês. A parte de exatas, que é química, Deus é mais, só Jesus na causa. Física, tá amarrado. E você entender? Eu só sei além da gravidade da maçãzinha lá, sabe? Só isso que eu sei. Então, é difícil. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me dedicar àquilo que eu mais tenho dificuldade. Li uma vez, não entendi? Releia, releia, releia. Ou pergunta para alguém: o que você entende dessa passagem do Evangelho? Porque eu não consigo entender. E às vezes uma palavra, uma pessoa com uma forma um pouco mais didática consegue te explicar. Beleza, galera? Muito bem. Então, acho que seja mais ou menos isso, para nós não nos prolongarmos. Já estamos aqui há 35 minutos, mais ou menos isso. Eu desejo a todos um ótimo presente, tá? Porque por isso que se chama presente. E um ótimo futuro, que vai continuar sendo o seu presente. Porque Deus é tão generoso, que o segundo a seguir que Ele nos dá é um presente, que vai se tornar um presente, né? Muito legal. Legal, Fabrício. Então vamos lá, deixa eu ver aqui quem está aqui, a galera que está aqui. Gisele Kulukovski, Nilza Portela, Érica Severino, Fábio Marques, Silvana, José Ricardo Estevam, Rejane Bonadio, manda abraço pro Johnny, Rodolfo Andreira, meu primo, Maria de Fátima, Américo, Silva Gil, Isabel Ribeiro, Simone Brasil, Regiane Vanessa Mancuso, Ariane, Adriana, Zão Monfort, Cláudia, deixa eu ver aqui, Cláudia, Antenor Piveta, Acioli, Sônia Figueira, Maria Jesus, Fabrício Dias, Keise Lu Branc, Ivone Machado, Carlos Roberto Bueno, Cora Bosque, Celina, Jadna, Mari Dudu, Marcela, Denise, Val, Jéssica, Vanessa, Simone Lacerda, Sônia, Caroline, Carol, Elizabeth, Rose, Ana Luísa, Cecília, Alexandra, Lígia, Caviccioli. Eu dei aula para um sargento chamado Caviccioli. A Adriele Reis, deixa eu ver se tem mais. Rosane Moraes, deixa eu ver. Helena Merco, mãezinha, um cheiro para a senhora. Deixa eu só ver aqui o que nós temos de comentários. Os livros são fantásticos, muito obrigado, Adriana Menezes. Deixa eu ver aqui.
Silvia Gil, foi lindo, dia 12 do 1. Foi lindo, dia 12 e dia 13 também, porque foi dia 13, tá, Del? Del Carmen. Foi dia 13. Del Carmen Vasques Andrade. Simone Lacerda. Não, Simone. Carlos Roberto Giraldi. Ariane, esses encontros são doses de calmaria na alma de todos nós, Ariane. E sábado quero ver você em Santos, hein? Sônia Silva Barbosa. O tempo de Deus não é o nosso. Não é o nosso, mas é para nós, né? Sueli Cristina, Ana Luísa Gonçalves, Cláudia Sant, Vanessa Pinheiro Cruz. Gratidão, linda mensagem, a Sueli falou. Vanessa, a Vanessa está indicando a gente para Santos. Galera, vão lá em Santos, estaremos lá. Daniela Schmidt, Cora Bosque, José Ricardo, Papai Noel de Florianópolis, Zan Monfort de Mogi das Cruzes. Tudo bem, Monfort? A Maria do Carmo Franco, a Miriam Barbosa, Paulo Wagner. Esse Paulo Wagner, ele é de Santos ou do Guarujá, se eu não me engano. Adriane Cláudio Valdo, Estados Unidos. Hi, Cláudia! Tudo bem, querida? Muito obrigado, tá, Cláudia, por você estar aqui acompanhando a gente, lá de Nova York. A Regiane Vanessa Mancuso, Érica Severino Julião. Érica, já ligo para você. Érica de Santos, Acioli, Sidney Nunes. Sidney Nunes de Paula a Paula. O Sidney, ele mora... Nós somos amigos de infância, crescemos lá no Jardim Ribeirão Pires. Caridade exposta, essa é a autopromoção. Sim, concordo plenamente. A Cláudia Santos está pedindo para mim, mas eu peço para todos, né? Uma varinha sozinha quebra, um feixe enverga, mas não quebra, né? Por favor, te peço que faça uma oração ao PM que desencarnou hoje no acidente de helicóptero no Rio de Janeiro, Felipe Queiroz. Façamos todos nós uma oração, lembremos do Felipe Queiroz, da sua família e de tantos os iguais anônimos que passam pela mesma situação, né? O Zão Monfort, fora da caridade não há salvação, servir sem olhar a quem. A Regiane Vanessa Mancuso, a Simone Lacerda, Sol Silva, Elizabeth falando Sol Silva, eu não vi a Sol Rosa aqui, isso sim. A Regiane, tô chegando no final, galera, pera lá. Cristiane Moço Mignoli, Isoel, Tânia, meu lindo e sim abençoado. Sou não, filho, sou não. Conversa, vocês querem me conhecer? Conversa 5 minutinhos, mas não precisa nem ser nem 6, nem 7. Só conversa 5 minutinhos com a minha mãe. Fevereiro vai estar em Porto Belo? Sim, Daniela Schmidt. Daniela, manda um abraço para o Haroldo. Sim, vou estar em Porto Belo. Se não me engano é a Daniela, esposa do Haroldo. Se não for também, manda um abraço para o Haroldo de qualquer jeito. A Daniela, sim, vou estar em Porto Belo, dia 23 de fevereiro. Gratidão, Miki Isa. Boa noite, Henrique, que a paz de Jesus esteja contigo e com todos. Fevereiro vou estar em Mauá. Volte, Simone, volte. Ok, galera? Muito bem, creio que seja isso. Do mais, lembremos de Deus. Usemos de todos os recursos possíveis e imagináveis que estão em nossa volta para sermos melhores. Ok? E até o nosso próximo encontro. Se nós não nos vermos, se nós não nos vermos, Mari Bruno, um beijo para você também. Se nós não nos vermos ainda essa semana aqui nas redes sociais, então eu falei, olha, ainda bem que eu... Manda outro para ele. Manda ele me responder no WhatsApp, que eu fiz uma pergunta para ele. Então hoje eu estou esperando ele me responder. Ô Sol, até que enfim, né, Sol? Nos 45 do segundo tempo, Solange, você entrou? Por favor, né, Solange?
Passa no RH depois, viu? Tá bom, galera? Sim, verdade, Silvana, eu vou fazer a prece. Gente, vamos fazer uma prece todos nós? Deixa eu voltar a musiquinha aqui. Todos nós, onde quer que você esteja, vou aumentar um pouquinho. Está muito alto o som? Alguém me responda rapidamente, senão eu vou aumentar um pouquinho, porque é gostoso quando... Vê se tá bom assim. Beleza, acho que tá bom, né, o som. Ninguém respondeu nada. Chegou atrasada? Chegou você muito atrasada, Solange. O som tá bom então, né? Então tá ótimo. Karen, Cristina, Raps, beijo. Nível do afiliado, separa o bolo aí que eu tô indo aí. Vamos lá então. Senhor Jesus, que nos ajuda, seres que somos ainda pequenos, seres que sabemos que somos imperfeitos, mas queremos seguir os vossos passos, porque sabemos que por vós somos criados para atingirmos a nossa perfeição. Senhor Jesus amado, eu te peço que percorra os quatro cantos dessa terra, deste universo, levando para cada necessitado o amparo, o cobertor, o pão, o abraço, que traga para o seu regaço todos que estão em aflição. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor visite aqueles lares onde estão em desajustes por falta da caridade. Seja caridade moral, seja caridade física, o pão que nos alimenta, nos fortalece para o outro dia. Que o Senhor possa inspirar uma boa alma para esta casa visitar e levar o pão material, mas também o pão espiritual que agasalha, que aconchega, que traz para o novo amanhecer a certeza de que iremos vencer. E Jesus está aqui para nos socorrer. Para aqueles irmãos que se encontram ludibriados através dos tóxicos de qualquer forma e ordem, que tentam refugiar-se, Senhor, nas suas viagens, que de uma certa forma traz uma inquietação para a alma sedente de paz e evolução. Que o Senhor, que é o médico dos médicos, possam assistir esses irmãos perdidos nos tóxicos. Que o Senhor traga o refazimento na fé para todos estes, porque não é somente este que sofre, mas também a família em volta, que também não sabe como agir e se vê também entorpecido, não pelo tóxico, mas pela impotência, incerteza e tristeza. Senhor Jesus, eu peço por aquele lar, Senhor, onde é tão simples e que se encontra o pai em desespero, que não tem o emprego nem o dinheiro para o pão. Senhor Jesus, abençoe que na sua nova jornada ele possa sair de encontro ao ganha-pão e voltar para casa refeito, trazendo consigo o sorriso nos lábios e a fé acesa no coração. Que ele possa receber uma nova chance
de poder estar novamente recolocado neste mundo de prova e expiação. Aquelas mães que devolveram para Jesus e Deus os seus eleitos, que não mais podem abraçar os seus filhos, que devolveram para Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai amado, os nossos entes, os nossos amados. Pensemos de uma seguinte forma, que o céu também precisa de anjos para poder carregar os louros das boas aventuranças no paraíso do nosso Senhor. E a todos que se encontram na melancolia, na tristeza, na falta de vontade, em toda a amargura, no desemprego, que encontram na fé e no seu próprio silêncio a resposta para o amanhã. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito legal. Que bom. Beijo, gente. É que quando eu termino de orar assim, eu fico meio fora da casinha. Um beijo a todos. Beijo. A gente vai se falando. Tchau, galera. Tchau, tchau.